Começa agora, pela Catedral FM, Vox Populi Social. Olá, boa noite para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Sou eu, Fátima Lima, com você no Vox Populi Social. Isso mesmo, este ano nós começamos, com o Vox Populi, trazendo para você a cada quarta-feira uma realidade social da nossa arquidiocese. Tantos trabalhos belíssimos que a nossa arquidiocese faz, que talvez você não tenha conhecimento, e a gente teve a oportunidade de trazer aqui para você, mostrando, e vamos continuar, vamos entrar 2020 fazendo esse trabalho, mostrando cada ação pastoral, cada ação social em prol daqueles que mais necessitam. Então, é uma alegria estar aqui neste horário, podendo partilhar com você um pouquinho dessas ações. Hoje, de modo muito especial, a gente tem um tema muito rico, que por muitas vezes a gente já falou aqui na Rádio Catedral. Você já conhece também um pouco desse assunto, que é a Pastoral de Favelas, e a gente vai fazer um balanço para você sobre esse ano de 2019, Você que acompanhou desde perto, tantas coisas aconteceram nesse ano, Então a gente vai ter a oportunidade de trazer isso aqui para você, uma forma de celebrar e também já como que se a gente pudesse imprimir novos passos para 2020. Para isso, está aqui para conversar comigo, ele que é um guerreiro nessa causa, Monsenhor Luiz Antônio. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fátima, boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. É uma alegria estarmos juntos, falando dessa pastoral que tanto amamos, e queremos sempre estar vivendo, estando presente, servindo aos mais pobres dessa cidade do Rio de Janeiro. Imagino que esse ano não foi um ano fácil, padre? Em vários aspectos, mas com a graça de Deus, chegamos ao final de 2019, Uma graça de Deus. As dificuldades sempre tem, mas estamos preparados para enfrentar essas dificuldades. Exato. Também aqui com a gente, Luiz Severino, do Vicariato Oeste Santa Cruz. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Obrigado, Fátima. Nós estamos aqui, eu sou da equipe da Pastoral de Favelas, que atua, cada agente em um vicariato, e eu atuo naquele território eclesiástico da Oeste e Santa Cruz. E é uma área realmente bem desprovida de tantos recursos e serviços públicos, Então, as favelas da Zona Oeste, elas são realmente mais abandonadas do que as favelas da Zona Sul e do centro da cidade. Embora as favelas da Zona Sul e do centro da cidade são mais cobiçadas, ameaçadas de remoções, porque são terras mais valorizadas, E aí a especulação imobiliária não perdoa. E aí é interessante a gente ver, Cada região, uma situação de favela completamente diferente da outra. Perfeito. Por isso a necessidade, padre, de também dividir por vicariato, para que tenha uma atenção particular àquela favela, não é isso? É verdade, é verdade. Por isso essa divisão, teríamos até a necessidade de ter mais agentes de pastoral nesses vicariatos, É claro que temos aí um grupo de 60 pessoas, assim, fiéis a esse trabalho, dividido por vicariatos, Vamos imaginar que seria uma média de 8 agentes bem atuantes em cada área do vicariato. Isso tem nos ajudado muito, mas muito mesmo. Que bom. Tem mais gente aqui, agente de pastoral aqui, para poder conversar com a gente um pouquinho. A Maria da Paz, do Vicariato Sul. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui na rádio, especialmente falando para o povo, o nosso povo das favelas. E, assim, o Vicariato Sul, ele tem, como o Luiz falou, assim, a gente tem um grande número de favelas e muito cobiçada pelo poder imobiliário, pela especulação imobiliária, e a gente também tem uma grande luta, principalmente agora nesse ano, foi os desastres com a chuva, Sim. Que abalou bastante a região sul daqui, Sim, com certeza. E aí a gente vai falar um pouquinho disso também. Que bom. E também a Maiara Melo, do Vicariato Suburbano. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Fátima, boa noite a todos os ouvintes.
Eu sou do Vicariato Suburbano, que reúne aqui uma grande parte das favelas do Rio de Janeiro, na Zona Norte, e também sofremos muito, também com as chuvas, mas principalmente com a violência, que é, sem dúvida, uma característica, um obstáculo ao nosso trabalho, mas seguimos apesar disso. Falar, então, de pastoral de favelas, falar da situação socioeconômica, a habitação, né? Também a estrutura, né? do local, da favela, também dessas questões que ela trouxe, pontuou aqui, a questão de segurança, tudo isso envolve a pastoral, e a pastoral se preocupa em cada ponto desse, não é isso, padre? Verdade, Fátima. A gente corre o risco de falar apenas na pastoral de favelas de moradia digna. Mas o que é um conceito de moradia digna? Não é só as quatro paredes, mas é vida. E a vida ali, que é construída dentro de um lar, é escola, é trabalho, é o direito de ir e vir, é o direito a uma vida justa. Então, a pastoral de favelas, ela não se preocupa apenas com a questão da moradia, mas ela se preocupa com a pessoa. O que aquela pessoa que mora nessas áreas mais carentes, o que ela mais sofre, o que ela mais necessita? E uma das características das favelas do Rio de Janeiro é a ausência do poder público. O poder público está ausente naquilo que diz respeito à educação, naquilo que diz respeito à segurança. Segurança aqui, vamos falar de paz, né? A paz, o que diz respeito à saúde, o que diz respeito ao saneamento básico. Tudo isso seria bom que a gente tratasse apenas das quatro paredes. Sim. Mas nós tratamos de todas as necessidades que esta área tão abandonada pelo Estado sofre. Padre, tem muitas coisas para a gente recordar de 2019, não é? Foi um ano intenso. O que o senhor gostaria, assim, já de pontuar no início para a gente trazer como balanço desse ano? Eu queria apontar como um chapéu, um grande chapéu deste ano, foi, claro, tivemos uma preocupação grande com o Sínodo da Amazônia. Falar Sim. de favelas e não falar do meio ambiente, né? Não falar da água, do esgoto. Então, entramos aí nesse chapéu. Isso é saúde. Sim. Também, né? Queríamos destacar a irmã Dulce dos pobres. Tão bonito, né? Numa situação tão sofrida que o povo brasileiro vive, está vivendo este ano, precisou vir a primeira santa mulher brasileira que se envolvia nos alagados, nas favelas. Sim. De Salvador, e é colocada em evidência pelo mundo inteiro. Irmã Dulce dos pobres, né? Isso foi algo espetacular para a gente, né? Lavou a alma da gente, fez com que a gente pensasse que é por aí mesmo, é o caminho nosso da santidade. E destacamos também essa preocupação nossa com os direitos humanos, né? Que a gente tem desenvolvido através dos nossos círculos bíblicos, através do nosso manual da Pastoral de Favelas, que apresentamos no programa anterior. Apresentamos. E teve um seminário, não é? E teve um seminário, um seminário também. Participamos de um seminário na OAB, porque no ano que vem é o ano em que terá um congresso mundial de arquitetura internacional de arquitetura e urbanismo, e a Pastoral de Favelas foi convidada a fazer parte desse processo de
de preparação. Brevemente faremos um outro programa em razão deste tema, mas a gente está participando. Fizemos um primeiro ensaio na OAB, depois participamos também na PUC, e nesse ano que entra, em 2020, nós estaremos envolvidos nessa discussão. É interessante que nós discutimos esses problemas não só com os mais pobres da sociedade, mas também com os professores universitários e os alunos dessas universidades, né? Porque a Sala da Pastoral de Favelas é uma pesquisa, é um laboratório para a Faculdade de Direito, é um laboratório para a Faculdade de Assistente Social, e agora também a engenharia e a arquitetura também está se envolvendo com a gente. E aí, quando entra essa estrutura da engenharia, qual que é a proposta? É melhorar aquele lugar, aquela casa, a estrutura daquela casa para que as pessoas possam viver dignamente dentro daquele local mesmo? Seria mais ou menos isso, quando se fala de arquitetura, de também fazer esse seminário envolvendo aí a Pastoral de Favelas? Todo mundo pode falar, viu, gente? Não é só o padre, não. Quem quiser falar... Eu acredito, primeiro, eu provoco sempre nesses arquitetos e engenheiros como é que eles conseguem explicar que uma casa rudimentar consegue ter uma estrutura de cálculo e mantém ela anos, né? Anos e anos. Tá? Então, até certo ponto, mantém. É o dedo de Deus, eu vou analisar como o dedo de Deus, porque com essas chuvaradas todas, tem poucas desgraças com essa chuvarada toda. E como é que consegue sustentar? Será que ali não tem uma sabedoria? E eu provoco também que os grandes homens que estão nas construções dessa cidade, como dos grandes viadutos e os prédios mais bonitos e as casas mais bonitas da cidade do Rio de Janeiro, moram nas favelas. E eles mesmos não têm condições econômicas para fazer essas casas tão bonitas. Para eles mesmos, né? Para eles mesmos, né? Não, e depois nós temos também, a Maria pode falar, que acompanhou mais a questão da chácara do Catumbi, quando nós, depois do uso concluído o uso capião, nós continuamos com essa parceria com o CAU, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, regularizando a questão dos lotes, fazendo as plantas, a topografia da área, não é? Foi toda colocada. Então, esses arquitetos são nossos parceiros também nesse trabalho aí mais técnico, não é? Bacana. A Maria pode falar melhor, que ela acompanhou com a Eliane. Aqui eu estava vendo, no início, né, do programa, a gente falou do Laudato Si, aí eu fiquei com essa frase na cabeça, né, cuidado com a casa comum. Então é um pouco isso, né, quando você fala de arquitetura, do engenheiro que está chegando, dessa equipe técnica, é isso, é cuidar um pouco além, porque a gente tem uma vasta, viés com direito, com os direitos básicos, né? Que a gente tem vários parceiros com a Defensoria Pública, com advogado da própria pastoral, mas a parte técnica a gente tinha necessidade, porque chega, né? A gente não dá para a gente só chegar e ver e deixar, né? Então, um pouco um protótipo de um projeto pequeno que a gente teve essa parceria foi isso, teve uma equipe técnica, um projeto que foi desenvolvido durante 6 meses e tem um levantamento bem bacana. Isso que você falou na fala de que vê a casa e o que é que faz, foi exatamente isso que a gente quis ver, mas de uma forma técnica, né? Sim. Não é só ver, né? Também um pouco agir. E aí, com esses arquitetos, engenheiro e topógrafo, e também o serviço social, a gente conseguiu fazer um levantamento de todas essas
vamos dizer assim, não é demandas. Deficiência, eu ia dizer. Porque, assim, às vezes, tem toda essa estrutura que se fez, mas aí o arquiteto chega lá e diz assim, se abrisse uma janela aqui, o ar circulava que bate assim. Entendi. É que bate de um lado e vai para outro. E aí a gente já tem esse levantamento da chácara do Catumbi. Isso é um projeto nosso que a gente vai arrumar parceiro para dar continuidade, que não é fácil. Aham. Primeiro, se luta pela regularização da terra, né? Primeiro ele tem que ter o título. E lá é um título que é o único no Rio de Janeiro, que é o título coletivo, regulação de fundiária coletiva. Uhum. Né? Então, a gente está trabalhando no primeiro momento, não dá para só dar o título, né? A gente está trabalhando para a construção das regras de um condomínio edilício, Olha. né? Que é no Rio de Janeiro é pioneiro. Isso quem está fazendo a gente tem a equipe técnica que tem também um professor de direito e advogado. São eles quem estão vendo essa questão da legislação. E é isso, eu acho que é um pouco isso, dar um pouco mais daquilo, desse cuidar, né? E a gente tem o Vidigal, que a gente tem, quando começou toda a história, né? Aí há 42 anos atrás. E agora a gente retoma toda essa história do Vidigal com a questão das chuvas de fevereiro, e que agora temos lá 44 casas. Isso é que a prefeitura quer remover, mas não significa que é só 44 casas, porque a gente já andou lá e já vimos que dá 100 famílias, porque cada casa tem 3, 4 famílias, porque construiu 2, 3 andares. Uhum. Então, a gente já vê que já tem uma defasagem muito grande aí, em vez de 44 famílias, são 100. E também a gente está aí nessa luta, né, com a Defensoria Pública, com alguns parlamentares que fizeram CPI. E essa CPI, para cobrar, né, teve levantamento, visita de 11 secretarias de município e estado dentro das favelas, não foi só do Vidigal, mas 11 favelas no Rio de Janeiro, mas também teve no Vidigal, e que parou esse projeto, desde fevereiro não foi feito nada, e que os moradores estão buscando, e a gente entra de novo, né, com a questão da remoção na favela do Vidigal. Do Vidigal. Isso. Eu queria também acentuar que quando se faz uma ação ou um contra-laudo ou uma liminar na justiça, a Pastoral de Favelas precisa de um laudo técnico. Alternativo, não é? Não só pela parte jurídica, Sim. mas também precisamos de um topógrafo para saber se aquele solo tem a resistência de aguentar o peso daquela casa, de um calculista para ver se aquela casa não está sofrendo rachaduras ou por causa do solo ou porque não foi construída de um cálculo pertinente, né? Isso também a gente precisa disso, né? E os assistentes sociais são fundamentais, porque qualquer questionário que você faça, você tem que ter uma lógica ou uma finalidade naquele questionário. E um assistente social trabalha com todo esse mecanismo, sim, né? Sim. E acaba com tudo isso, padre, dando uma segurança para o morador, né? Uma segurança em todos os aspectos para ele, né? Minha casa, tenho condições de continuar aqui, né? Talvez preciso fazer Y ou X para tentar ajustar, enquadrar da melhor forma possível. Então, é uma estabilidade também que vai trazendo para o morador um pouco, não Fátima, é? e é importante destacar que nenhuma favela que a gente foi, que leva um técnico, ele diz que tem que derrubar a casa porque ela está insegura pela construção. Mesmo? Então, não precisa. Não precisa. Muitas vezes ela tem que estar removida por alguns acidentes ou por algum... Mas assim, que pode ser relocada mas por não, ali próximo mesmo. Mas nunca porque aquela casa foi construída por falta de estrutura, né, de material, entendeu? De estrutura técnica, né, para fazer. Nenhuma delas, nunca ouvi dizer assim, tem que destruir porque está caindo. Caiu por algum desastre, alguma coisa, mas não simplesmente porque a casa veio ao chão por motivo. E todos esses técnicos, esses engenheiros dizem o quê? O Brasil tem uma engenharia avançada. Sim. E você pode manter as pessoas ali desde que faça um trabalho de engenharia.
Uhum. Quantas pessoas, aproximadamente, padre, não sei se o senhor saberia trazer isso em números, de pessoas que já foram atendidas pela questão da engenharia, da arquitetura, dentro dessas comunidades? Tem como trazer mais ou menos durante esse ano de 2019? Puxa, só se medir a população do Vidigal. É muita coisa, Se né? você É muito pensar amplo qual é a essa população pergunta, do né? Vidigal, que há 42 anos atrás a gente teve essa assistência técnica contra uma ação da prefeitura que queria derrubar as casas, mas a dizendo gente que tinha que podia, sair. Luiz, E o laudo alternativo que o padre estava falando agora há pouco também foi pedido naquela época e foi constatado que não tinha nenhum perigo de desabamento ali. Mas, Luiz, eu queria lembrar do que aconteceu no início do ano lá em Rio das Pedras. Também Maiara, era isso que você ia lembrar? Não, na verdade, não, mas eu ia comentar também que a gente tem... nós somos procurados por pessoas de diversas favelas do Rio de Janeiro. E a gente tem também o Conselho Popular, que reúne pessoas de diversos lugares, de todas as partes do Rio de Janeiro, que passam por essa mesma situação de remoção. Então, nós somos muitos, infelizmente, passando por essa situação. Talvez a gente não tenha como quantificar, porque em dado momento tem uma favela como a questão do Rio das Pedras, e num outro momento surge o Vidigal, e aí vem uma outra, como tem Barros Filho, também nos procura por diversas situações diferentes, mas são muitas famílias e muitas pessoas, e isso vai mudando a todo momento. Sim, chega uma hora que né? o processo paralisa para um lugar, mas retoma no outro. E isso não é uma constante. Mas são pessoas de diversas favelas do Rio de Janeiro inteiro. Eu estou lembrando aqui deste ano, teve o problema do Vidigal. Nós conseguimos reunir um corpo técnico que foi lá na discussão junto com o prefeito dizer que era a Rocinha também, o Vidigal também, Muzema também, né? Então, o Laboriô, por exemplo, que é na Rocinha, são 850 famílias. 850 só na Rocinha. Só na Rocinha. E mesmo é só assim, uma parte. É só uma parte. Só no Laboriô. Fora as outras localidades que têm questões de deslizamentos, né, que teve nessa chuva. Então, assim, só ali... E, assim, só lembrando, quando a Mayra fala do Conselho, o Conselho Popular, ele também tem uma equipe técnica, que a gente tem uns voluntários, parceiros voluntários, e que são esses... Por exemplo, no Laboriô, quem deu o contralaudo, a prefeitura foi lá, disse que as casas tinham que sair, e interditou todo mundo, ficaram todo mundo desesperado. Quem fez o contralaudo, assim, que veio e nos procurou, foi um engenheiro, que eu posso dizer o nome dele? Sim, Maurício diga. Campos, que é um parceiro nosso muito antigo, eu estou aqui há 10 anos dessa época, e foi ele quem fez, que ele é um geólogo, né? Geólogo. E ele quem fez. Normalmente, a gente esse técnico, esses técnicos, quando a gente não tem, a gente tem parceiro. Tem a equipe do projeto, tem a outra lá também na Defensoria Pública, também tem um engenheiro e um topógrafo, que é o Daniel, mas a gente também tem esses parceiros, que a gente, nesse grupo do Conselho, a gente não só tem as comunidades, ali vem universitário, vem universidades, vem representantes de parlamentares, e também vem muitos de profissionais que vêm para colaborar quando a gente precisa. E às vezes, né, necessariamente, não precisa, em qualquer lugar que eles estejam no alcance, eles fazem esse trabalho. Eu acho que era interessante esclarecer para o ouvinte que a lei orgânica do município, no parágrafo 429, diz que não tem que ter remoções. Tá? Não tem que ter. A remoção só pode acontecer se aquela família ou aquela casa está em risco. Mas 2 pessoas ou 2 laudos têm que ser dados. Um pela prefeitura e o outro pela família. A família não tem como dar esse laudo. Então, ela que é a parte envolvida, ela pode contratar alguém ou alguém que normalmente nós oferecemos dê
o contralaudo. Uhum. E se constatar que está ameaçado, só pode ser tirado para o lugar mais perto possível da onde eles estavam morando. O que é o lugar mais perto possível? Porque ali, onde ele está morando, é o local onde ele trabalha, é mais perto do local de trabalho, o local onde as crianças estudam e os laços afetivos com os vizinhos. Sim. Ok? Então, a família mais próxima são os vizinhos, né? É a lei. Só que o que tem sido feito é o contrário. Estão mandando as pessoas para 40 quilômetros, 30 quilômetros, 70 quilômetros de distância. Nossa. Isso acaba... Em lugares onde há dificuldade de transporte também, não é? Com retenções na Avenida Brasil, os trens superlotados, os metrôs e tal. Então, quer dizer, a família fica em dificuldade permanente, né? Perde até seus empregos, às vezes, muitas vezes. As crianças ficam sem estudar porque não tem vaga nas escolas, para onde vão. E nem tem próxima. Nem tem próxima, não é? Porque é como o Paulo estava colocando aqui, o que é uma residência, uma moradia adequada, como a gente escreveu aí no nosso jornalzinho, digna e adequada. É quando toda essa infraestrutura do entorno está a favor do seu local de moradia. Não é? Se não tem nada disso, a família realmente sofre todas as carências, né? Tudo, as dificuldades possíveis. Agora, essa questão dos laudos, né? A prefeitura já vem com o laudo pronto, muitas vezes sem vistoria nenhuma técnica, né? dos geólogos. Isso fizeram no Vidigal há 42 anos atrás. E que estão fazendo hoje. E que estão fazendo hoje. A Diocese pede um laudo alternativo com outra empresa particular e o laudo diz que não tem nenhum perigo de desabamento. E hoje, esses desabamentos que estão previstos, que já aconteceram lá no Vidigal, é falta de obra da prefeitura lá. Fizeram uma parte e deixaram a outra parte sem obra nenhuma. Então não tem contenção. Isso já fizeram em Santa Teresa. Isso fizeram no Morro da Providência, querendo tirar as famílias. E esses desabamentos aconteceram no início do ano, não no foi início isso? do ano. Que são as chuvas de janeiro até março que provocam isso, né? Desde 2010, que a gente vem aí com o pessoal de Santa Teresa, ali do Morro dos Prazeres, que eles querem retirar todas as famílias. Então, foram se organizados, fizeram várias audiências públicas na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, e o Conselho Popular se fortaleceu nisso aí, deu toda a assistência, toda a ajuda àquele povo, e está lá, as famílias estão lá. Agora, falta a prefeitura estar presente. A parte dela. O poder público fazer sua parte. Exato, não é? Porque não tem gente. casa onde botar essas famílias. E nem tem dinheiro, não tem mais. Minha Casa Minha Vida não existe mais. Uhum. E apesar disso, a Minha Casa Minha Vida não foi feita para remover favelas. Ela foi feita para reduzir o débito habitacional, Sim. que é de quase 400 mil casas só no Rio de Janeiro, né? Então, essa situação de moradia no Rio de Janeiro é muito complicada a gente manter uma família, ajudar uma família a se manter na resistência e não sair de onde mora, porque quem quer tirar não é um que se diz dono da terra, quem quer tirar é o poder público, que devia estar dando assistência, devia estar dando bem-estar ao seu público. E não tem isso, não é? Quer dizer, quando você elege um prefeito, um governador, um presidente, é porque ele quer um povo bem assistido, um povo... Ele foi eleito para atender a população, as necessidades da população. Exatamente, a política é Sobretudo isso. Sobretudo também daqueles que mais sofrem, né? É claro. A política é um ato de bem-estar, é um ato de caridade, Exato. É um ato de amor, de serviço, não é? É constitucional, É constitucional. Né? A habitação é constitucional. E essa questão da lei orgânica, ela está aí na lei no documento constitucional do município, porque foram os movimentos populares das favelas que insistiram, não é, nessa contribuição para que esse documento saísse assim. Foi muito, muito interessante. A Pastoral das Favelas participou muito. Por quê? Porque desde 1977, com a questão que a gente lembra muito o Vidigal,
que as favelas não tinham nenhuma proteção, né? Desde os anos 50, que Noel Der Câmara entrou aí para ajudar com a acusação São Sebastião e tal. Então, hoje a gente vê que as favelas continuam sendo ainda abandonadas pelo poder público e devia estar dando assistência melhor aos seus moradores, que constrói essa cidade, né? E que aqui mora, que vive, e a terra e a casa é para quem nela mora e trabalha. Eu queria citar 2 fatos. Os ouvintes podem estar pensando que nós não queremos o bem da cidade ou que nós não queremos o avanço da cidade, o crescimento da cidade. Nós queremos e defendemos, mas um crescimento para todos. Justo. Porque todos têm o direito a morar dignamente. Com o avanço da cidade, naquilo que diz respeito aos Jogos Olímpicos, né, e a Copa do Mundo, nós tivemos 2 realidades bem claras, bem distintas. Uma é a realidade positiva de Magalhães Bastos. Magalhães Bastos foi construído ali a Transolímpica, a Via Transolímpica, que ia ser construída em cima da casa de 2.000 famílias. 2.000 famílias, sendo assim muito generoso que cada família tenha 5 membros dentro da família, nós chegamos a 20.000 pessoas, não é isso? Em vez de passar por cima das casas, nós tentamos uma via alternativa. Se avançasse para o lado direito a 100 metros, iria passar por cima dos quartéis do Exército. Esses quartéis estavam desativados e as famílias poderiam ficar ali e não ia atrapalhar a vida de ninguém. Com muitas articulações, nós já falamos aqui nesta mesa que a Pastoral de Favelas tem envolvimento com as faculdades, com a Defensoria Pública, com a OAB, com os parlamentares, com o envolvimento de todo mundo, conseguimos fazer com que o governo federal cedesse esse espaço para passar a linha, a Transolímpica, em cima daqueles quartéis desativados. Foi uma solução. Na Vila Autódromo, que tinham 560 famílias ali, nós queríamos e propusemos um plano alternativo com a UF, com a Faculdade de Niterói, a UF, o Departamento de Engenharia e Arquitetura fez um projeto alternativo que apenas realocava as famílias, não tirava ninguém, todo mundo poderia ficar lá e os equipamentos olímpicos poderiam ser construídos também, mas não foi aceito. Não foi aceito porque na cabeça da gente é muito simples, tá bom? Magalhães Bastos não tem o mesmo valor que Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, né? Vila Autódromo, o nome já diz, ficava ali e fica ainda 20 famílias conseguiram ficar, somente 20 famílias. E a gente sabe que nessa cidade são 2 pesos e 2 medidas. Padre, você está falando de tudo isso, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, né? Leva tempo, e aí esse trabalho imenso que vocês realizam da Pastoral de Favelas, que é mobilizar todos esses técnicos, né, e todo esse tempo para poder conseguir dar a dignidade àquela pessoa, porque a gente sabe que quando a pessoa ela tem um lugar onde recostar a cabeça, né, tem um lugar que ela sabe, eu vou para minha casa, isso dá dignidade, não é, para o ser humano, e isso é muito importante. Então, esse trabalho de vocês, né,
que é árduo, é muito puxado, é digno, né? E a gente, assim, olha para a pastoral e vê o quanto vocês realizaram ao longo deste ano. O tempo está acabando, mas eu quero ainda citar, como o padre falou, através dos círculos bíblicos, foi muito falado sobre a questão do meio ambiente, né, padre? Também teve um seminário de direito à cidade, acredito que o seminário para poder trazer quais são os direitos dos moradores das comunidades, né? Também foi realizado, toda a igreja viveu aí o Dia Mundial do Pobre, que acaba contemplando também a pastoral. E ainda para finalizar, se eu pudesse fazer assim um resumão para a gente, a Câmara Municipal dos Vereadores deu uma moção, né, comemorativa para a pastoral das favelas, né, acho que reconhecendo tudo aquilo que a pastoral realiza dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu faço o link entre... Maria da Paz pode acrescentar que esteve presente, né, no dia dessa moção que a pastoral recebeu. Queria lembrar que isso aconteceu no dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro, naquela Semana do Pobre, em que aconteceu esse prêmio, aonde comemorávamos um mês da canonização da irmã Dulce. Olha! E não foi, essa data não foi escolhida à toa, né? Foi um trabalho do Monsenhor Manuel Manangão, a Caridade Social, do Vigário Episcopal, que quis essa data para fazer esta ligação, né? Não só a Pastoral de Favelas recebeu, mas também todas as outras pastorais, diga, Luiz. Outras pastorais sociais, de entidades de serviço na igreja, também receberam, até mesmo concluindo a Semana do Pobre, não é? Do Dia do Pobre. Isso tinha bastante gente, foi no Salão Nobre da Câmara Municipal, alguns vereadores estavam lá presentes, as comunidades também, não é? E a pastoral de favelas. Então recebemos, e nós destacamos um morador de favela para ir lá receber em vez de moção. Ser os agentes ser ou o padre receber, em vez de ser o foi um dos moradores. Não, deixamos lá no final da fila e mandamos um morador de favela para receber a moção para trazer para nós aqui. Então. Queria lembrar, né, essas entidades que pertencem à igreja, como o Banco da Providência, Cáritas Diocesana, receberam também, como Pastoral do Trabalhador, Pastoral do Menor, Pastoral de Favelas, da Criança, todo esse trabalho social imenso que a igreja faz, né? Recordo aqui que por ano nós atendemos uma base de 3 milhões de pessoas. A caridade social da Arquidiocese do Rio de Janeiro. 3 milhões de pessoas é 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, que vai, pelo menos, bate na igreja ou bate numa das pastorais para pedir alguma coisa, ou uma muda de roupa, ou um quilo de alimento, ou medicamento, ou uma passagem, ou um remédio. Então, isso tudo é contabilizado pela Igreja Católica e a gente presta contas no final do ano pelo trabalho todinho, né, que nós fizemos. Como aqui, né, a gente aponta, né, 67 reuniões durante o ano, ou visitas às favelas, contra os moradores, e tudo isso a gente vai, 480 participantes, entre assessores e parlamentares. Nós vamos citando esses números, e esses números fazem parte daí da história da pastoral, né? Cada ano a gente faz esse levantamento e junta com todo o trabalho da caridade social. É o que o senhor está falando, mas a gente também tem uma agenda bem extensa. A gente também tem as missas que o senhor celebra cada mês em um vicariato.
Fora As as visitas. visitas do agente. E aí, assim, eu fiquei pensando, tem um retiro espiritual que a gente faz também com os participantes da Pastoral de Favelas. A gente tem os cursos de formação né, que a gente faz de 3 em 3 meses. Que assim, é lá que a gente, dali a gente diz, cada 3 meses, o que a gente vai fazer, com o tema que a gente discute, é o tema que a gente vai discutir na favela, fora de tudo isso que a gente faz, porque que são reuniões por vicariato que o agente faz nas favelas. Né? Então, assim, tem um circo bíblico, agora, por exemplo, agora a gente não vai fazer circo bíblico, mas vai fazer o trido. O trido de Natal, a gente já tem aí, né? Então, quer dizer, a gente já fizemos o nosso encontro de encerramento esse ano, que a gente já fez no início, justamente porque outras pessoas começam a fazer no trabalho, na sua própria paróquia, e a gente fica com as datas meio imprensadas para final de semana. Então, a gente já fez o nosso encerramento das atividades, entre aspas, né? Porque a gente ainda vai... Só a confraternização. Da atividade a gente ainda não encerrou. E é isso. E no Muito trabalho. No dia 20 de outubro, desculpa, de novembro, mês passado, nós celebramos o moço Luiz Antônio e também o pároco lá na Vila Jurema, que é uma favela onde nós fizemos um assentamento. A Pastoral de Favela fez o assentamento lá dessa comunidade nos anos 80 ainda. E nós já celebramos em outras ocasiões, e no dia 20 fizemos lá o nosso abraço, lá o Frei Silvestre, né, que nos acolheu muito bem, e que depois da missa fizemos uma reunião com os moradores, né, alguns moradores contaram a história da comunidade. E foi um trabalho da Pastoral de Favelas, né? Há tantos anos atrás, um lugar que estava sempre alagado, sempre em dificuldades, e a gente conseguiu botar aquele pessoal todo lá num lugar plano e está seguro até hoje, né? E ameaçado, continua ameaçado porque, então, com esse alargamento da Avenida Brasil, algumas famílias já estão sendo visitadas, dizendo que precisa daquela área para isso, para aquilo, mas eles estão resistindo bem, não é? Gente, a gente precisa terminar. Parabéns mesmo, de coração, todo o trabalho que vocês realizaram no ano de 2019 e ao longo, né, desses 42 anos. Que Deus possa abençoar vocês para 2020, né, Padre? Tem muito trabalho pela frente e é muito bonito ver a nossa igreja atuando em tantas frentes sociais, atendendo, né, o clamor aí de um povo que precisa de uma voz, de uma mão estendida para ajudar a eles. Então, muito obrigada mais uma vez. Com certeza, em 2020, a gente vai trazer para você muito ainda sobre ações da Pastoral de Favelas e tudo o que está acontecendo na nossa cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Deus abençoe vocês e eu vou terminando por aqui. Até o próximo Vox Populi Social. A Rádio Catedral FM apresentou Vox Populi Social.